Canal FIC-Bio apresenta do livro Telares Essencial, 6º ano. Unidade 1, o planeta Terra. Capítulo 4, Atmosfera. Uma atmosfera. Você já se perguntou do que é feito o ar? Assim como as rochas, a água, o nosso corpo e todos os objetos que conhecemos, o ar também é formado por matéria. O gás oxigênio utilizado em nossa respiração é um dos componentes do ar. No gráfico da figura, verificamos que o ar é composto de uma mistura de gases. O gás presente em maior quantidade no ar atmosférico é o nitrogênio, cerca de 78% do ar. Isso significa que, para cada 100 litros de ar, há 78 litros de nitrogênio. Em segundo lugar está o oxigênio, com aproximadamente 21%. O 1% restante inclui o gás carbônico e outros gases. No gráfico, observamos a proporção de gases no ar seco, isto é, no ar sem vapor de água. Mas, geralmente, na atmosfera há também quantidades variáveis de vapor de água e poeira. Cada um dos componentes da atmosfera apresenta funções importantes, que possibilitam a vida no planeta. Veja, a seguir, alguns exemplos. O gás nitrogênio é aproveitado por alguns organismos, participando de ciclos que possibilitam a produção das proteínas, um dos principais componentes dos organismos vivos. O gás oxigênio é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sendo fundamental para a produção da energia necessária às suas funções. O gás carbônico, apesar de presente na atmosfera em proporção muito pequena, é imprescindível para a vida no planeta. Esse gás é utilizado pelos seres clorofilados, como algas e plantas, no processo da fotossíntese, em que parte da energia solar, energia luminosa, é transformada em energia química, energia presente nos alimentos. Essa energia irá passar para outros seres vivos por meio da nutrição. O vapor de água é importante para regular a temperatura no ambiente, durante o ciclo da água, na formação de nuvens e precipitações em forma de granizo, neve e chuva. Sobre a composição do ar, será que podemos dizer que o ar presente em uma cidade no litoral é igual àquele encontrado no alto de uma montanha? Próximo à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto umas das outras, ou seja, estão muito concentradas. Conforme subimos uma montanha, nos distanciamos do nível do mar e, com isso, as partículas de gases que formam o ar ficam cada vez mais afastadas. Por isso dizemos que, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Em outras palavras, próximo ao nível do mar, o ar é mais denso do que em regiões de maior altitude. Veja a figura. Camadas da atmosfera. Nosso conhecimento sobre a atmosfera muitas vezes é proveniente das observações, das escaladas de montanhas, até cerca de 8,8 km de altitude, dos equipamentos instalados em balões especiais e satélites, e de diversos fenômenos atmosféricos, como tempestades e furacões. A camada mais baixa da atmosfera é chamada troposfera. Ela começa no solo e tem, em média, 15 km de altitude. É nessa camada que se encontra a maior parte dos gases da atmosfera. Veja essa e as demais camadas na figura. Na troposfera, quanto maior a altitude, mais baixa é a temperatura. É nessa camada que se formam fenômenos meteorológicos, como nuvens, vento, chuvas, neve, tempestades, raios e furacões. É também da troposfera que muitos seres vivos retiram o gás oxigênio para a respiração. Plantas e outros organismos, além do oxigênio para a respiração, retiram também gás carbônico para outros processos metabólicos, como a fotossíntese e a quimiossíntese. Logo acima da troposfera está a estratosfera, que vai de cerca de 15 km a aproximadamente 50 km de altitude. Além do nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de oxigênio, insuficiente para nossa respiração. Há também maior concentração do gás ozônio, formando a chamada camada de ozônio, com cerca de 30 km de espessura. Localize a camada de ozônio. A camada de ozônio absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Essa absorção é muito importante para a viabilidade da vida na Terra, porque esses raios têm muita energia e podem provocar danos aos seres vivos. O ozônio é formado na atmosfera por meio do gás oxigênio e da ação dos raios ultravioleta do Sol. A próxima camada da atmosfera é a mesosfera, que vai dos 50 km até cerca de 80 km de altitude. É a região mais fria da atmosfera. A termosfera vai dos 80 km de altitude,
onde termina a mesosfera, até cerca de 500 quilômetros. A energia do Sol faz a temperatura nessa camada aumentar com a altitude. A camada mais externa da atmosfera é a exosfera, formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Ela começa cerca de 500 quilômetros acima da superfície e não tem um limite superior definido. Porém, para fins de estudo, os cientistas fixaram um limite aproximado de 960 quilômetros. A ionosfera é uma região da atmosfera que abrange duas camadas, desde o início da mesosfera até o final da termosfera. É uma região geralmente carregada de eletricidade, que reflete ondas de rádio. Propriedades do ar. Vamos conhecer agora algumas propriedades do ar para compreender as características da camada atmosférica. Observe na figura 4.62 balões de festa, também chamados de bexigas em algumas regiões do país, colocados sobre uma balança. O balão cheio de ar tem 0,4 grama a mais que o balão vazio. Isso mostra que o ar é composto de matéria e, portanto, tem massa. Além disso, o ar está sujeito ao peso, que é a força com a qual a Terra atrai um corpo. Essa força é resultado da gravidade. O ar, além de ter massa, também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio. Note que um balão de festa bem cheio fica com as paredes esticadas. Isso acontece por causa de uma propriedade do ar e dos gases em geral. Eles exercem pressão sobre toda a superfície do recipiente que ocupam. Imagine que você fura o balão de festa. O ar vai sair do balão, se espalhar e acabar se misturando com o ar atmosférico. Essa é outra propriedade do ar e de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, se expandir e preencher todo o espaço disponível. Essa é a propriedade de expansibilidade. Observe a figura. Uma pessoa tapou com o dedo o orifício de saída de uma seringa e pressionou o êmbolo para baixo. O êmbolo abaixa somente até certo ponto. Depois, por mais que a pessoa empurre, o êmbolo não desce mais. Quando o êmbolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido, isto é, o volume do ar dentro da seringa vai diminuindo. Isso acontece porque os gases em geral são altamente compressíveis, ou seja, têm alta compressibilidade. Essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usados em hospitais e por mergulhadores. Se tentássemos repetir essa experiência com uma seringa cheia de água, por exemplo, não conseguiríamos fazer o êmbolo descer. Isso acontece porque os líquidos, diferentemente dos gases, praticamente não diminuem de volume quando comprimidos. Conforme apertamos o êmbolo da seringa, a pressão exercida pelo ar aumenta. Quando soltamos o êmbolo, ele volta à posição inicial. Para entender por que isso acontece, vamos estudar com mais detalhes outra propriedade importante relacionada ao ar, a pressão atmosférica. 2. Pressão atmosférica. Você já viu um pneu de carro ou de bicicleta sendo enchido? O ar dentro dos pneus está sob pressão, da mesma forma que o ar contido no balão de festa. O ar que forma a atmosfera também exerce pressão sobre a superfície da Terra, inclusive sobre os seres vivos. Observe as fotos da figura. Uma pessoa colocou água em um copo e depois o cobriu com uma folha de papel. Em seguida, pôs a mão cuidadosamente sobre o papel, virou o copo de boca para baixo e tirou a mão devagar. O que você acha que aconteceu quando a pessoa tirou a mão que estava sob o papel? A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e também sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Ela se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer corpo em contato com o ar. A pressão do ar é exercida sobre a folha de papel e continua atuando mesmo que o copo seja virado de boca para baixo. A água não cai porque a pressão que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida dentro do copo pela água sobre o papel. Conhecendo o conceito de pressão atmosférica, você saberia dar outros exemplos de situações em que ela é evidenciada? Quando você usa um canudinho para tomar um suco, parte do ar é retirada de dentro do canudo. Com isso, a pressão do ar no interior do canudo fica menor do que a pressão atmosférica sobre o suco. Assim, o suco é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo. O conhecimento da pressão do ar também nos ajuda a entender por que fazemos 2 furos em uma lata de óleo ou azeite. Por um dos furos, o líquido sai da lata e, pelo outro, o ar entra. Sem o segundo furo, a pressão do ar dentro da lata iria diminuir até o ponto de impedir a saída do líquido.
Veja agora mais um exemplo da ação da pressão atmosférica em atividades do dia a dia. Você já deve ter observado embalagens de requeijão ou de molho de tomate, por exemplo, com um pequeno lacre de borracha ou plástico no centro da tampa. Basta retirar o lacre para poder levantar a tampa facilmente. Por que isso acontece? Antes de tirar o lacre, a pressão do ar dentro do recipiente é menor do que a pressão externa e, assim, a pressão atmosférica do lado de fora segura a tampa. Quando o lacre é retirado, o ar externo entra na embalagem pelo furo existente na tampa e a pressão do ar dentro e fora se igualam, liberando a tampa. Como medir a pressão atmosférica? A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas pelos cientistas italianos Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani. Eles procuravam explicar por que bombas de água de sucção e sifões somente conseguiam captar água do subsolo localizada a, no máximo, cerca de 10 metros de profundidade. Em 1643, Vincenzo Viviani realizou um experimento idealizado por Torricelli para tentar explicar essa limitação. Ele colocou mercúrio em um tubo de 1 metro, 100 centímetros, de altura, fechado em uma das pontas. Em seguida, mergulhou o tubo invertido em um recipiente também com mercúrio e observou que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente, e a coluna de mercúrio ficou com 76 centímetros de altura. Você imagina por que apenas parte do mercúrio do tubo desceu para o recipiente? O que impediu todo o líquido de sair do tubo? O mercúrio saiu apenas parcialmente do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, a pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Como o experimento foi realizado no nível do mar, chegou-se à conclusão de que a pressão atmosférica nessa altitude equivale em média à pressão exercida por uma coluna de 760 mm de mercúrio, 76 centímetros igual a 760 mm, representada por 760 mm Hg. Essa pressão é atualmente definida como uma atmosfera, um ATM. Outra unidade de pressão é o pascal. Para 1 pascal vale cerca de 0,0075 mm de mercúrio. Se puder, visite com um adulto um posto de gasolina ou uma borracharia e investigue qual é a unidade de medida usada nos calibradores de pneus. A pressão de um ATM, ou 760 mm de mercúrio, é equivalente àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. Mas por que é necessária uma coluna muito mais alta de água do que de mercúrio para exercer a mesma pressão de um ATM? Essa diferença se dá porque a água é menos densa que o mercúrio. Isso quer dizer que uma garrafa de 1 litro de água, 1 kg, tem massa menor do que teria uma garrafa com 1 litro de mercúrio, 13,6 kg. O conhecimento sobre o que acontece com a coluna de mercúrio em diferentes condições de pressão atmosférica possibilitou a construção dos barômetros, instrumentos que medem a pressão atmosférica. O barômetro foi provavelmente inventado por Torricelli. Pressão atmosférica, altitude e meteorologia. Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a camada de ar sobre ele. Portanto, a pressão atmosférica é menor. O que podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? A pressão atmosférica em cidades localizadas em regiões montanhosas é menor do que em cidades ao nível do mar. Mudanças locais de pressão, associadas à observação do vento, são bastante úteis para analisar o clima de uma região e prever mudanças no tempo. Por isso, os barômetros são usados em estações meteorológicas. Você vai saber mais sobre o clima e o tempo no 8º ano. O canal Fique Bio agradece por deixar seu gostei, se inscrever e compartilhar. Esse será seu arquivo. Sempre que quiser